Olá, seja muito bem-vindo ao Cello Didático, um canal dedicado a iniciantes no violoncelo. Meu nome é Gustavo Fernandes e no vídeo de hoje você vai conhecer as 7 primeiras escalas para quem está começando no violoncelo por ordem de dificuldade, ou seja, a gente vai começar da escala mais fácil até a mais difícil. Bom, se você está começando no violoncelo, você provavelmente já ouviu em algum momento que é importante estudar escala. Tem que estudar escala, todo músico tem que estudar escala todo dia, mas por que será que a escala é tão importante no estudo do instrumento? Bom, e a resposta para isso é muito simples. Na verdade, a escala, o que ela faz é organizar as notas de uma música numa ordem específica e gradual. Você faz um arranjo das notas que compõem uma música e coloca essas notas uma atrás da outra. Uma comparação que eu gosto de fazer para deixar claro o que significa a escala na música é mais ou menos o seguinte: quando você está falando, ouvindo alguém falar, ou você está escrevendo, lendo um texto, você usa palavras, certo? Essas palavras são compostas por letras. Então essas letras se juntam, formam palavras, essas palavras se juntam, formam frases, essas frases vão formar textos e assim por diante. E essas letras que formam as palavras, formam as frases, os textos, elas não são infinitas, elas têm um número específico. No caso nosso da língua portuguesa, nós temos 26 letras no nosso alfabeto. E o alfabeto é justamente uma organização dessas letras por uma ordem específica. O alfabeto ele não é um texto, uma frase, mas ele é uma forma de organizar as letras que você vai usar para formar as palavras de uma forma gradual, de uma forma lógica. Assim também é na música, ou seja, a escala ela não é a música em si, mas ela é uma forma de organizar, de arranjar as notas que vão formar as melodias depois na música, arranjá-las de uma forma também gradual. Então a escala é um pequeno resuminho do que pode ter numa música. Então, por exemplo, digamos que você está ouvindo uma música em Dó maior. Existe a escala de Dó maior que vai conter as notas que tem naquela música. Ela não é a música em si, mas ela é uma reunião das notas que podem aparecer naquela música. Claro que isso não significa que uma música em Dó maior só vai ter notas que estão na escala de Dó maior. É possível que você tenha notas com sustenidos, com bemóis, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Basicamente o que você tem é as 7 notas que compõem a escala de Dó maior, no caso Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então assim como a gente aprende quando é criança o A, B, C, D, F, G, assim por diante, o alfabeto da língua portuguesa, a gente pode também aprender o alfabeto da música, que é a escala. E esse é o motivo porque é tão importante estudar a escala. Na verdade, quando você estuda a escala, você está de alguma forma se preparando para tocar uma música que esteja no tom daquela escala, Dó maior, Ré maior, Mi maior e assim por diante. E aí que surge o problema que a gente vai resolver na aula de hoje, que é o seguinte: quando você começa a estudar a escala, o que você descobre de cara é que existem inúmeras possibilidades de escalas, inúmeras variações possíveis de diferentes escalas. E daí surge a dúvida, então, por onde começar? Quais são as primeiras escalas que eu devo estudar no violoncelo e qual é a ordem de dificuldade que eu devo seguir nessas escalas? E para responder a essa pergunta, o que eu fiz foi organizar as escalas por ordem de dificuldade, ou seja, as escalas que exigem menos habilidades, menos técnicas diferentes, até as escalas que exigem mais técnicas diferentes, mais habilidade para serem tocadas. Então vamos lá. O primeiro ponto que todas essas 7 escalas que eu vou te apresentar têm em comum é que todas elas têm apenas uma oitava. O que significa isso? Que são escalas pequenas, elas sobem 8 notas e depois descem. Elas ficam dentro dessa região de 8 notas, elas não ultrapassam esse tamanho, por isso a gente fala que são escalas de uma única oitava. A primeira escala é a escala de Ré maior, a segunda escala Sol maior e a terceira Dó maior. Essas 3 estão no mesmo grupo, são as 3 primeiras, porque elas têm algo em comum. As 3 utilizam o mesmo dedilhado. Quando você está tocando a mão esquerda, você vai usar o 1, 3, 4. Primeiro, terceiro e quarto dedos. Elas têm um dedilhado em comum, por isso elas são as 3 primeiras escalas. A quarta escala é a escala de Fá maior. Essa escala já muda o dedilhado, ela não usa aquele dedilhado 1, 3, 4. Ela usa 1, 2, 4. Então ela tem uma diferença aqui, a gente vai usar o segundo dedo. Pela minha experiência com os vários alunos que tenho, eu digo que geralmente os alunos têm um pouco mais de dificuldade em escalas que usam o segundo dedo. Elas são um pouquinho mais difíceis do que o terceiro dedo. Não muita coisa, mas um pouquinho mais difíceis, por isso elas entram depois. Então a gente começa com as escalas que usam o terceiro dedo, Ré, Sol e Dó maior. Depois começamos as escalas que mudam o dedilhado, usam 1, 2, 4. Então a sequência dos dedos muda. A quarta escala então é a escala de Fá maior. Depois, a quinta e sexta escalas, elas vão ter uma habilidade a mais. Então, além de usar o segundo dedo, que é um pouquinho mais difícil do que o terceiro, elas têm uma outra habilidade, uma outra técnica que a gente chama de extensão.
Ou seja, você tem que estender o primeiro dedo para conseguir tocar as notas que têm bemóis nessas escalas. Si bemol maior e Mi bemol maior. O tipo de extensão que a gente usa para essas escalas, a gente chama de extensão para trás, por motivos óbvios, né? O primeiro dedo ele se estende para trás para tocar esses bemóis, e essas são então a quinta e sexta escalas. E a última escala é a escala de Lá maior. A escala de Lá maior também utiliza o dedilhado 1, 2, 4, também tem extensões, mas ela tem uma extensão diferente, é uma extensão para frente e não para trás. A extensão para frente é um pouco mais complexa do que a extensão para trás. Por quê? Na extensão para trás, apenas o primeiro dedo se move, faz a extensão e depois volta. Na extensão para frente, é o primeiro dedo que estende, mas ele estende para frente, então ele empurra todo mundo meio tom à frente e depois os dedos voltam. Então ela dá um pouquinho mais de trabalho do que outra extensão, por isso essa é a sétima e última escala, porque ela tem extensão, mas é uma extensão para frente, um pouquinho mais complexa do que a extensão para trás. Bom, então agora chega de papo e vamos começar a colocar a mão na massa. Primeira escala, como eu disse, é a escala de Ré maior. A gente vai tocar essa escala na corda Ré do violoncelo, a segunda corda da esquerda para a direita, ou seja, das agudas para as graves, né? Essa corda aqui. Bom, para a gente começar, vou te pedir para não usar o arco por enquanto. A gente só vai entender o dedilhado aqui que a mão esquerda vai fazer, certo? Então você só vai beliscar a corda com o seu dedo indicador e vai posicionando os dedos da mão esquerda para ir entendendo a sequência, o dedilhado que a gente vai usar para essa escala. Caso você não saiba exatamente onde posicionar a mão para a primeira posição, a gente tem vídeo aqui no canal explicando como fazer as marquinhas da primeira posição para você ter uma referência. Então, clica aqui no card depois para você assistir. Esse vídeo é muito importante e ajuda bastante quem está começando. Vamos lá então, escala de Ré maior, posiciona a mão aqui na primeira posição e aí você vai começar tocando 2 vezes cada nota, lembrando o dedilhado qual é, 0, 1, 3, 4. Então a gente vai usar o terceiro dedo quando for tocar, certo? Então, primeiro dedo. Essa é a subidinha na corda Ré. 0, 1, 3, 4. Depois você vai seguir a sequência e fazer a mesma coisa na corda Lá. Certo? Então a sequência da subida da escala é igual tanto na corda Ré quanto na corda Lá. Daí você completou as 8 notas. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Chegou na nota mais aguda, começa a voltar. Continua na corda Ré, começando pelo quarto dedo. E essas são as 8 notas da escala de Ré maior. Quando você for praticar com o arco, você vai fazer movimentos curtos no início, para não deixar o arco muito difícil. Vamos facilitar aqui, para a gente poder focar mais aqui na mão esquerda, pode ser? Então, para treinar um pouquinho o movimento, coloca o arco na corda, próximo ao ponto de equilíbrio do seu arco. Como que acha o ponto de equilíbrio? Você vai segurar o seu arco com 2 dedos e vai ver qual é o ponto que ele fica equilibrado. Nenhum dos lados fica pendente, nenhum dos lados fica caindo. Achou esse ponto em que o arco fica equilibrado? Aqui é o ponto de equilíbrio do seu arco. Ó, então achou o ponto de equilíbrio? É essa região que você vai usar para tocar. Posiciona o arco nessa região. Solta aqui o peso do seu braço, deixa o braço bem soltinho, bem relaxado. Pequenos movimentos. Certo? E agora posicionando as notas da mão esquerda. Segue na corda Lá. Lembra que chegou lá na nota mais aguda, a gente começa a descer. Então você continua dessa vez na ordem contrária, começando pelo quarto dedo. Segue na corda Ré. E essa é a escala de Ré maior. A primeira escala que você aprende, uma única oitava, apenas 8 notas e com o dedilhado mais fácil que tem, que é 0, 1, 3, 4. Muito bem, agora a gente vai para a segunda escala, Sol maior. O que muda? Pouca coisa. O dedilhado continua sendo o mesmo, a sequência dos dedos também vai ser a mesma,
O que muda apenas a corda onde a gente começa. Ao invés de começar na corda Ré, a gente começa na corda Sol. Por que a corda Sol é mais difícil? Porque ela é um pouquinho mais grave. Então você tem que ter mais cuidado na hora de produzir o som. Se você não deixar o seu braço, se você não soltar o peso do seu braço, se não relaxar o braço, o som vai ficar assim, ó. Vai ficar um som meio superficial. Então colocou o arco na corda, sente realmente o som da corda, não deixa o som ficar um som meio cheio de ar, né? Não, deixa o som mais consistente. E aí a gente vai começar a partir daqui então. Então, prepara a mão esquerda, prepara o arco. Você pode fazer o pizzicato antes, aqui eu já vou fazer direto com o arco. A sequência é a mesma. Chegou na nota mais aguda, começa a descer. Simples assim, uma oitava escala de Sol maior. A terceira escala dessa sequência que usa o dedilhado 0, 1, 3, 4 é a escala de Dó maior. O que muda também pouca coisa, você vai agora para a corda mais grave, a corda Dó. Pouquinho mais difícil produzir o som, então solta o peso do braço, não deixa o braço muito alto, não prende o peso do seu braço aqui, deixa o seu ombro relaxado, o braço relaxado. Para você conseguir produzir o som da corda mesmo. Se o braço ficar, se você suspender o peso do seu braço, o som fica estranho, fica meio flautado, né? Então a gente quer um som um pouco mais consistente. Posicionou aqui, posiciona a mão esquerda, a gente começa. Começa a voltar. E essa é a escala de Dó maior. Então você acabou de aprender 3 escalas, as 3 primeiras, Ré, Sol e Dó maior. Agora, a partir da quarta escala, lembre-se, o nosso dedilhado muda, ou seja, a sequência dos dedos muda. Não é mais 0, 1, 3, 4. Agora a gente vai tocar sempre 0, 1, 2, 4, certo? O terceiro dedo ele vai levantar com o quarto e vai descer com o quarto também. Eles vão trabalhar juntos aqui. A próxima escala, como eu disse, então é Fá maior, a nossa quarta escala, e ela tem uma diferença, ela não começa na corda solta. Você não começa posicionando 0, 1, 3, 4. Você já começa a escala no quarto dedo. Essa é a primeira nota da escala. Então você vai lá para a corda Dó, posiciona a mão na primeira posição, acha a nota Fá, é a nota que está no quarto dedo, e a gente começa a partir daqui subindo a escala. Atenção, segundo dedo. E olha lá que interessante, a escala termina no segundo dedo também. A gente passou por 3 cordas, Dó, Sol e Ré. Agora a gente continua na corda Ré, nota Fá, segundo dedo, e a gente começa a descer. E a escala termina no quarto dedo, nota Fá, lá na corda Dó. Essa foi a quarta escala. Qual é a diferença dela então? Dedilhado muda 0, 1, 2, 4. E também nós temos 3 cordas. A gente passa por 3 cordas ao longo dessa escala, na subida e na descida. Agora a gente vai então para a quinta escala. A quinta e a sexta escala têm algo em comum. Como eu mencionei lá no início, elas vão usar uma técnica nova que eu vou te explicar agora, é a extensão para trás. Por que a gente precisa disso? Porque a nota que toca com o quarto dedo nessas escalas, ela não está aqui, ela está para trás. E a gente estende o primeiro dedo para chegar, tá bom? Lembre-se, você estende apenas o primeiro dedo, não precisa mexer nos outros dedos. Eles ficam na posição, apenas o primeiro dedo estende para fazer os bemóis. Bom, para começar então a quinta escala, a escala de Si bemol maior, você vai lá na corda Sol e vai achar o segundo dedo da primeira posição. Então, mão na altura da primeira posição,
O segundo dedo, nota si bemol, é aqui onde vai começar a escala. Essa é a primeira nota da nossa escala, tá bom? Ela também vai passar por 3 cordas, a gente vai ver já já. Então, achou? Posiciona o arco ali próximo ao ponto de equilíbrio e começamos. 2 vezes cada nota. Então, como você pode ver, em 2 momentos aqui nessa escala, em 2 notas, eu precisei usar essa técnica da extensão para trás, certo? Quando a gente usa os dedos assim todos fechados, a gente chama de posição fechada, ou seja, na forma mais natural dela. Quando a gente precisa fazer a extensão, então a gente tem uma extensão, não é mais uma posição fechada. Quais foram as notas que eu usei extensão? A primeira nota da corda Ré, você pode ver que eu estendi o primeiro dedo para tocar, então na subida da escala, eu estendo o primeiro dedo para alcançar essa nota e aí seguindo. Mesma coisa aqui, estende o primeiro para alcançar o si bemol também. Então essas são as 2 notas que usam a extensão para trás. A sexta escala tem um dedilhado muito parecido, a diferença é que a gente começa numa corda mais grave, lá na corda Dó, também no segundo dedo. Então você vai encontrar lá, mão na primeira posição, belisca a corda, pizzicato. Achou o Mi bemol, segundo dedo, corda Dó, a gente começa a escala de Mi bemol maior. Extensão do primeiro dedo. Extensão do primeiro dedo. E aqui a gente termina, uma escala bem grave, né, na região grave do violoncelo. Então é importante para ter um som bem consistente, bem cheio, que você relaxe o braço direito. Colocou o arco na corda, se o braço estiver alto, solta um pouco o ar, respira e deixa o seu braço mais relaxado. Isso ajuda bastante a produzir o som da corda grave. Bom, e agora a sétima e última escala é a escala de Lá maior. Então a gente sai dos bemóis, Si bemol, Mi bemol e vai para os sustenidos. A gente vai para a escala de Lá maior. E essa escala está em último por quê? Porque ela é a mais difícil dessas 7. Porque ela usa também aquele recurso da extensão, mas é uma extensão para frente e não para trás. A extensão para frente tem alguns detalhes a mais. Então na extensão para trás o que a gente faz? Simplesmente estende o primeiro dedo para alcançar a nota e depois a gente volta o primeiro dedo. Na extensão para frente a gente estende também o primeiro dedo, porém empurrando os outros dedos para frente. E aqui tem um detalhe fundamental para você fazer bem essa extensão, que é não esquecer de levar o polegar. Muito comum da gente esquecer. A gente estende a mão e a mão fica dura, tensa, porque o polegar está lá atrás puxando o nosso dedo. Então, não, você vai levar o polegar junto com essa extensão. Ele vai junto com todo mundo e volta. O único dedo que fica é o primeiro. Ele fica, estende, todo mundo vai meio tom e depois volta. Certo? Estou mostrando nesse ângulo porque eu quero que você veja o polegar. Aqui eu sei que você não consegue ver tão bem o polegar e ele é importante, embora a gente não consiga ver ele sempre. Vamos lá então para a escala de Lá maior. Essa escala vai começar lá na corda Sol. E você vai usar o primeiro dedo na primeira posição na corda Sol. Então acha a corda Sol, posiciona a mão na primeira posição e apenas o primeiro dedo toca. Achou o primeiro dedo? Então agora a gente vai posicionar o arco lá na corda, próximo ao ponto de equilíbrio. Primeiro dedo preparado, começa a escala. Olha lá, já no início você consegue ver a extensão. Então eu comecei, a minha mão estava aqui, mas eu precisei fazer essa extensão para chegar no Dó sustenido, a terceira nota da escala. Então vamos começar de novo para você observar esse detalhe.
Bom, então como você pode ver, eu precisei 2 vezes de fazer a extensão para frente. Para tocar o Dó sustenido, eu fiz a extensão já na primeira nota, eu toquei o Lá, já fiz a extensão para tocar o Si e depois o Dó sustenido. Na corda Ré, eu toquei o Mi e já fiz a extensão para tocar o Fá sustenido e depois o Sol sustenido. Então essa é a função da extensão aqui. Ela está permitindo que a gente toque esse Dó sustenido e depois o Sol sustenido nas cordas Sol e Ré. Uma sugestão para você, depois que você já tiver praticado bastante, é começar, por exemplo, a mudar o arco. Então a gente começou com um arco na região do ponto de equilíbrio, usando pouco arco e fazendo movimentos curtos. Depois você pode tentar deixar isso um pouco mais difícil, usando movimentos maiores e mais conectados. As notas vão ser mais longas. Por exemplo, na escala de Ré maior. Então é um pouquinho mais difícil fazer esse tipo de trabalho com arco, exige mais controle do movimento do braço, da empunhadura, mas é uma boa forma de você ir dificultando aos poucos. Você pode gradativamente aumentar a velocidade, você pode começar a fazer uma vez cada nota ao invés de 2. Enfim, use a sua criatividade e bons estudos com as escalas. Agora eu quero saber de você, se você já conhecia essas 7 escalas, se você já toca algumas delas. Se você ficou com alguma dúvida em uma delas, deixe também nos comentários, eu vou passar lá depois para responder. E deixa aqui se você já conhecia esses conceitos de extensão, extensão para trás, extensão para frente, a diferença de dedilhados. Deixa aí nos comentários, eu vou ter o maior prazer de ler e poder comentar também. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para já se inscrever para não perder os próximos vídeos. E siga-nos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, você encontra o Cello Didático. Muito obrigado e até o próximo vídeo.